volta a esse tema. Agora vamos com a Cíntia mostrar o candidato que forjou o próprio sequestro. É verdade, Cíntia. Olha, Ananias, essa história que vem lá do Ceará, mas precisamente da cidade de Iguatu, mostra o quanto essa eleição está enlouquecendo os candidatos. Porque a gente, acho que até outubro a gente vai ver coisa que nunca viu. Apesar de que esse ato do Eliomar, é o nome dele, um candidato do Partido dos Trabalhadores, tem só 35 anos de idade. Então a gente vê, é um jovem candidato que, de Começou fato, assim. usou de um artifício que rapidamente foi descoberto pela polícia. A Polícia Federal foi chamada para investigar uma denúncia feita pelo Eliomar de que ele havia sido sequestrado. Aí ele contou uma história, Eliomar Cardoso é o nome dele, ele contou uma história que tinha sido sequestrado, que tinham tentado matá-lo e que rasgaram a propaganda dele, mostram os santinhos rasgados no chão. E tem um vídeo que foi gravado da forma como ele teria sido encontrado. Que eu acho que o vídeo é que mostra... Eu acho que o vídeo, ele exagera na produção, mas aí tem um detalhe que eu acho que acabou levando os policiais a... Na verdade, eles desconfiaram de toda a história, toda a logística contada pelo Eliomar, né? Os investigadores rapidamente perceberam, tanto que isso foi dia 30 e já descobriram rapidamente. A gente tem um vídeo, Aline, para mostrar, porque ele se amarrou com arame farpado. Roda pra gente, Aline, com áudio, pode deixar. Sabe aquele arame de... Acho que não... A gente tem áudio? Tem, ó. Nos pés aqui, ó. Os adesivos, eles rasgaram tudo, meus adesivos. Foi embora. É verdade esse bilhete, né? É verdade esse bilhete, não. Ele se amarrou no pescoço com aquele arame, vou repetir aqui, acho que não deu para ouvir na hora, aquele arame de cerca, aquela cerca bem rústica que se coloca nas fazendas do interior, pois é aquilo ali. Não sei como ele não se machucou real. E aí ele amarrou no pescoço, nos pés e nas mãos também. E aí, agora ele pode ter a candidatura cassada. O Ministério Público Eleitoral já pediu os dados da investigação para a Polícia Federal e ele pode ser cassado e se quer disputar as eleições que, pelo jeito, estão muito acirradas lá em Iguatu. E, historicamente, que essa lembrança foi de um ouvinte do Notícias da Boa, não foi nem minha, mas aí eu trouxe aqui para fazer a correlação com algo que aconteceu no Piauí em 2002, portanto, há 22 anos atrás. O então jornalista, radialista Felipe Santolia denunciou que havia sido crucificado. Ele foi encontrado no chão, crucificado realmente, com as marcas de tiro. Sim. E parte da mão dele realmente ferida. Porque realmente teve isso, ele foi realmente crucificado, só que foi forjado. Sim. Depois a polícia descobriu. Mas essa foto, Aline, já é bem recente, então foi da prisão dele em 2021. Eu queria só contar que deu tão certo que ele virou prefeito da cidade de Esperantina em 2005, 3 anos depois, e ele ficou até 2008, no final do mandato dele. Ele era conhecido como o rei dos cheques sem fundo, que ele conseguiu emitir nada mais nada menos do que 121 cheques sem fundos, como gestor da Prefeitura Municipal. Na época era R$745 mil. Depois ele acabou sendo preso anos depois, em 2021, portanto só 3 anos atrás, lá em São Paulo, onde ele morava. Mas a foto mesmo que a gente tem é aquela que eu te mandei, Aline, é a única foto que tem, é o único registro que eu encontrei, que é do registro dele crucificado no chão. Sim. A forma como ele foi encontrado. A gente fica imaginando assim, gente, é muito tosco, né, você criar uma situação como essa. Na época, ele foi notícia internacional. Sim, deu certo, né? Deu certo para ele. Ele se elegeu prefeito de uma das maiores cidades. Sim. Do estado, sim. Que era uma cidade, inclusive, muito disputada à época. Sim. E ele dizia que é porque ele era um jornalista muito combatente, né? Tinha uma rádio chamada Rádio Chibata, e nessa rádio ele fazia denúncias de políticos. Então, segundo ele, esses políticos teriam mandado crucificá-lo.
até chegar à população, pra você ver como já tinha fake news naquela época, já né? tinha fake news das brabas, né? E ainda hoje tem gente que acredita que ele realmente foi crucificado. Mas ainda bem que a polícia avançou, resolveu de forma rápida o caso no Ceará. Só a prisão que demorou, né? A dele demorou bastante, porque, olha aí, a imagem, é essa. Pode reposicionar para a gente? A imagem, ela... É a única imagem que tem daquela época, essa imagem no círculo preto ao lado, é a imagem... A crucificação era horizontal, ou então aí só era quando ele já tinha sido removido lá da árvore, foi numa árvore. Sim. Depois, muitas histórias foram contadas em relação a isso. Mas, assim, até onde a pessoa pode chegar para ter um mandato? Até onde? Eu acho que esse é um questionamento que a gente precisa realmente se fazer. A gente muito chocado agora com o que está acontecendo em São Paulo, mas a gente já viu coisa, inclusive aqui no Piauí. Sexta-feira teve um caso também, conclusão da Polícia Civil do candidato Apolinário Moraes, de Bom Princípio do Piauí, isso que ele alegou que sofreu uma tentativa de homicídio, mas a polícia concluiu que os barulhos de tiro que ele teria escutado eram, na verdade, um pneu estourado perto dele. E é outro que também corre o risco de perder Mas a gente só não sabe se ele realmente forjou isso ou se ele acreditou. Que era o tiro, né? Mas a história foi contada como um tiro e não como vítima de violência. A polícia chegou e descobriu que não. A gente está falando do Ceará, vamos mais uma vez falar da